paz de Jesus esteja conosco em mais essa oportunidade. Vamos dar início ao Evangelho e para isso vamos fazer uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre amigo, mentores da nossa casa de oração que nos assistem nesse momento, rogamos a eles ajuda para a nossa concentração, para que a nossa atenção seja plena nesse momento de estudo, para que possamos aprender, para cada vez nos transformarmos, ajudar nosso próximo e estarmos sempre em harmonia com as leis de Deus. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é o capítulo 6, Cristo Consolador. Esse capítulo fala do jugo leve e fala do Consolador prometido e tem algumas instruções dos Espíritos. Quando a gente fala em Cristo Consolador, a gente busca, sinônimos para essa palavra, Consolador. A gente vai no verbo consolar. E quando a gente vai consolar, quer dizer confortar, amparar, animar, acalentar, Então, é isso que esse verbo consolar nos lembra. E quem é consolado se sente animado, se sente contente, se sente confortado, se sente protegido, se sente aliviado. Para a gente perceber que se Cristo nos consola, Ele vai nos dar muitas coisas boas, que é essa satisfação, essa alegria, esse refrigério que às vezes a gente sente quando a gente precisa, tá certo? E aí, Kardec começa o capítulo colocando, esse capítulo todo baseado, nesse início aí do jugo leve, no Evangelho de Mateus. Então ele começa assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Então, vinde a mim é um convite, Jesus está fazendo um convite para nós e espera de nós um movimento na sua direção, Movimento esse que é nós entendermos que Jesus realmente é o nosso modelo e guia, para a nossa vida, ser uma vida mais plena, rumo à perfeição, Todos que estáis cansados e oprimidos. É interessante porque começa falando de todos, Eu e todos os nossos irmãos, em qualquer condição que estejam, Significa que qualquer um de nós está apto para atender esse convite. Não importa, o que nós fizemos, em que condição estamos, podemos aceitar esse convite a qualquer momento, Os que estáis cansados e oprimidos. Cansado por quê, Cansado de sofrer, cansado de viver em desequilíbrio, oprimido de viver em sofrimento, em desarmonia, A gente sabe que o que faz isso, que traz esse cansaço, e essa opressão, muitas vezes são as formas erradas, de vida que nós achamos que são corretas e tomamos aquilo como verdade. Muitas vezes, para a gente pensar só na vida material, só em nós mesmos, no nosso ego, e a gente vive só para satisfazer nós mesmos, E esquecemos de que essa não é a verdadeira vida, É isso que traz o cansaço, e essa sensação de opressão, É uma luta que a gente tem em que nós estamos em desarmonia. E Jesus fala depois: eu vos aliviarei. Só que esse aliviarei está no futuro.
né? Não significa que naquele momento a gente vai ter tudo resolvido quando a gente buscar Jesus. Nós sabemos, né, como espíritos, que nós estamos aqui, pelo que nós já aprendemos nos capítulos anteriores, nós trazemos nessa existência a necessidade das provas para fortalecer as nossas virtudes, e muitas vezes nós temos lá no nosso plano reencarnatório as expiações, né, que são as reparações que nós temos que fazer pelo que nós já fizemos de errado. E temos também, né, a oportunidade de usarmos nosso livre-arbítrio de maneira para planejar o nosso futuro. Então, nós temos mais ou menos essas três possibilidades aí. E a gente sabe que tem sofrimentos, tem situações que nós vamos ter que passar, que não adianta a gente clamar por Jesus, que ele não vai resolver completamente o nosso problema. Mas nós sabemos que todas as nossas aflições, como nós vimos no capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, elas são passageiras. E com Jesus nós encontramos o quê? Força, nós encontramos possibilidades, né? Inspirações, para a gente atenuar as nossas dificuldades, ganharmos força, né? Para enfrentar as nossas dificuldades, né? Então ele fala de aliviar, mas a gente sabe que isso é no futuro. É a tal da vida futura, né? Que se a gente consegue passar por essas dificuldades agora, que se elas se tornam um aprendizado para nós, isso vai fazer com que nós tenhamos um futuro melhor. Isso tem a ver com a nossa vida espiritual, né? A nosso avanço enquanto espírito. Então, quando a gente pensa na vida espiritual, esse momento difícil ele se torna muito pequeno, ele é relativo. Bom, se a gente aceita esse convite com Jesus, como eu falei, né? A gente está fazendo uma decisão que vai mudar o rumo da nossa vida. Só que, para isso, essas mudanças, que esse convite que Jesus faz e essa mudança que nós vamos ter, vai exigir de nós responsabilidade e discernimento. Né? Porque nós vamos ter que agir, né, de forma responsável e com discernimento. E aí ele fala, continua, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai, ele falou tomai no imperativo. Isso significa que você já decidiu por Jesus, agora você vai seguir o caminho dele. Você já fez uma decisão, e essa decisão tem que ser consciente. Por que eu decidi seguir a vida com Jesus? Porque eu acredito, eu confio, eu tenho fé que esse é o melhor caminho. Então, é uma decisão consciente. Sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é um instrumento que mantinha os animais restritos. Eles não podiam pastejar de forma livre. Quando a gente sabe que Jesus está fazendo essa proposta e nós estamos decidindo por esse caminho, nós sabemos que nós não temos a total liberdade. Nós não podemos fazer o que a gente quer. A gente sabe que não é bem assim. Existem os mandamentos, existem os ensinamentos que Jesus nos ensinou, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós já temos um caminho bem delineado que nós temos que seguir. Já com isso, nós já temos a nossa conduta moral já estabelecida, como deve ser a nossa conduta moral. Só que isso é totalmente diferente, né? Jesus falou do meu jugo. Quando ele falou isso, significa que existem outros jugos. Que jugos são esses? São aquelas situações que nos aprisionam de uma maneira que não nos dá liberdade. O que é isso? Que tira a nossa liberdade? O nosso egoísmo. Uma pessoa egoísta, ela fica o tempo inteiro buscando coisas só para ela. Esse é o objetivo de vida dela. Uma pessoa orgulhosa, vocês imaginam, fica o tempo inteiro achando alguma maneira de se destacar em relação aos outros. As pessoas que estão movidas pelo ódio, pela vingança, passam dias e noites imaginando como é que ela vai devolver uma determinada, situação para uma pessoa que lhe causou algum problema.
Isso tira totalmente a liberdade da pessoa, né? As pessoas que estão sujeitas aos vícios, né? Bebidas, drogas, elas deixam de pensar, elas não têm liberdade. Isso é um jugo. Agora, nós vamos ver que o jugo de Jesus é a lei de amor e caridade. Né? Então, é um jugo totalmente diferente, que nos coloca em harmonia com Deus, né? Com o nosso Criador. Então, nós vamos ter que fazer, né? É um jugo porque vai exigir da gente, como eu falei para vocês, discernimento para fazer as escolhas certas. Eu posso agir de tal forma, eu posso não agir, ou eu posso ainda ajudar meu próximo. Então, eu vou ter que ter uma consciência e vou ter que ter discernimento, né? E eu vou ter que ter a minha educação. Isso é um aprendizado o tempo inteiro. Né? Acontece alguma coisa que não me agradou, qual a resposta que eu vou dar? Com base em que Jesus me ensinou, né, que nos ensina, eu vou ter que agir de uma determinada forma. Então, de certa forma, é um jogo, porque é uma norma que nós vamos ter que seguir. Só que é uma decisão consciente, por nossa livre escolha. Aprendei de mim, sabemos que quando ele fala aprendei de mim, porque ele é o nosso modelo, ele esteve na terra e deixou, né, todo o evangelho com inúmeras oportunidades da gente aprender, né, de exemplos e de aprendizado para nós. Jesus, só que o que ele fez, o que está lá, está escrito. Agora nós temos que vivenciar o que Jesus nos ensinou. Por isso que ele falou aprendei de mim. Porque ele já deixou o caminho para nós. Que sou manso. Ele diz que sou manso, né? Pacífico. Né? Porque nós precisamos, para fazer as escolhas certas, de serenidade. Nós precisamos escolher, para fazer uma boa escolha, nós precisamos de serenidade. É aquela história. Às vezes a gente vai tomar uma decisão errada, a gente pensa 10 vezes, né? Os 1 minuto que a gente tem que se segurar, né, para não retrucar algo que não foi legal para nós. Então, exige serenidade, né? Exige paciência, né? Exige que nós nos mantenhamos com a paz de espírito. Aí nós conseguimos, né, fazer as escolhas adequadas com o que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai ter que deixar de lado rebeldia, prepotência, arrogância, né? Porque nós já sabemos que Jesus, né, ele falou da humildade. Ele falou da humildade, né? Aprendei que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que é essa humildade? Não tem a ver apenas com a nossa forma de vestir ou calçar, isso não tem a ver com isso. Tem a ver humilde de coração. Quem é humilde, ele vai manifestar a simplicidade em tudo que ele faz. Ele é simples. É simples no sentido dele reconhecer que o seu valor é mínimo. O que importa é o valor do outro, é a vontade de Deus. Né? Então ele se anulou completamente. É alguém que se anula para atender a vontade de Deus, né? E ajudar o outro a reconhecer, né, o outro como seu irmão. Então, quando a gente conseguir se anular, né, e saber que nós estamos tomando aquela atitude, né, por ser a vontade de Deus, né, de ajudar nosso irmão, nós estamos sendo simples. Foi o que Jesus fez, ele abdicou da sua vida completamente, a todo momento. Ele ensinou para nós, né, que o importante era o bem de todos. Encontrarei descanso, né? Por que encontrará descanso? Claro, gente, se você vive uma vida em harmonia, seguindo os ensinamentos de Jesus, né, encontrará descanso. Claro que muitas vezes esse descanso não vai ser nessa vida, né? Porque a gente sabe que o descanso aqui não significa
a estagnação, a inatividade. Não. Significa que é o cessar do sofrimento, né? As situações não vão vir mais tão penosas. A gente vai sentir alegria em ceder algo, em ser gentil, né? No perdão. A gente vai se sentir alegre, contente por ter perdoado, por ter confortado, né? Então, tira esse cansaço, aquela luta que a gente estaria vivendo por estar nos defendendo, né? Pensando só em nós e esquecendo do outro. E ele falou do descanso para vossas almas, né? Então, quando ele falou descanso para vossas almas, ele quis dizer para espíritos. Ele simplesmente falou que nós somos espíritos, né? E que essa vida aqui é só um momento, né? Por isso que o futuro, né, um futuro melhor nos aguarda à medida que nós vamos seguindo Jesus a partir de agora. E aí ele continua, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? O jugo, como eu falei, do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ódio, dos vícios, né? Esse jugo é pesado demais. Viver sobre essas emoções, esses sentimentos, traz muito problema para nós. Daí o que acontece? Nós vamos ficar doentes, né? A gente não vai dormir direito, aí começa a dor de estômago, a gastrite, às vezes tem gente que tem dor na coluna, que mais? Fica depressivo, fica ansioso porque eu quero ganhar muito dinheiro, começo a ter uma vida que não é dominada por nós mesmos, é dominada por sentimentos que são ruins. Teremos companhias espirituais que não são boas. Vocês imaginam? Vai tudo se refletir no nosso corpo físico, isso vai nos causar desequilíbrio, desilusão, nós vamos achar que a nossa vida aqui não vale a pena, e aí daí por diante, porque a gente já imagina que pode acontecer, né? Agora, o jugo de Jesus é leve, é suave. Suave. Por quê? Porque é seguir o fluxo da verdadeira vida, que é a vida espiritual. É seguir o fluxo da perfeição. E esse é o caminho que nós temos que seguir. Eliminando os nossos vícios e defeitos e deixamos aflorar em nós as nossas virtudes. E Jesus nos ensinou, né, durante toda a sua vida aqui, como fazer isso. Então, a plena harmonia com as leis de Deus. Então, o fardo de Jesus é leve, né? É algo que já vai nos trazer benefícios nessa própria vida. Não vamos ter nossos problemas todos resolvidos, mas nós vamos sentir a harmonia, nós vamos sentir as boas vibrações das companhias espirituais que estarão conosco, nós vamos poder começar a sentir o bem-estar de fazer o bem pelo bem, vamos sentir o bem-estar por sermos indulgentes, né? por perdoarmos. Isso tudo já vai trazer uma satisfação, a certeza de que estamos no caminho certo, né? E isso vai nos deixar mais tranquilos. Nós já vamos estar seguindo o caminho que nós temos que seguir. Por isso que vai ficar um fardo leve. Vai ter que ter responsabilidade e vai ter que ter discernimento o tempo inteiro. O tal do orar e vigiar. Vão aparecer situações que nós vamos tender a perder o controle. Mas nós vamos acertar muito mais do que errar, com certeza. Nesse capítulo também é falado do Consolador prometido. Se a gente for observar, está numa passagem de João. Se me amais, guardar os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente conosco. O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecerei, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, veja, ele anunciou que viria algo que nos traria esclarecimento, né? Que seria o Espírito da verdade. E que não viria naquele momento, por quê? Porque nós não seríamos capazes de entender. E a gente sabe que veio, né? Vieram muitas informações a seu tempo, né? Com a codificação da doutrina espírita, né? Nós aprendemos muitas coisas, né? As verdades que são importantes para nós. Sabermos quem nós somos, que somos espírito imortal, o que estamos fazendo aqui nesse momento e o que vai nos acontecer no futuro. Nós sabemos que o nosso futuro é a perfeição. Então nós já sabemos o que temos que fazer. Quando a gente pega os capítulos anteriores, né, que precederam o capítulo 6, que nós estamos estudando hoje, nós vemos todos esses princípios colocados, né, reunidos por Kardec, junto com os espíritos que ajudaram a codificar a doutrina espírita. Nós temos certeza disso quando a gente relê, né, que a vida aqui na Terra é uma passagem. Nós estamos em contato o tempo inteiro com o plano espiritual, né? Quando aprendemos que Jesus não veio destruir a lei, ele trouxe, né? Kardec rememorou o que Jesus falou, né? Que vinha reforçar todos os ensinamentos dele. Depois nós aprendemos no capítulo 2 que o meu reino não é desse mundo. Jesus falou isso, que o verdadeiro reino, né, era o outro reino, que era o reino de Deus, que é a nossa verdadeira casa, que é o plano espiritual. Depois, no capítulo 3, foi dito que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falou do princípio da reencarnação, que nós precisaremos de muitas existências para podermos atingir a perfeição, quantas forem necessárias. Depois, aprendemos no capítulo 4 que há muitas moradas na casa do meu Pai, que estagiaremos em diferentes, né, moradas, de acordo com o nosso processo evolutivo, que é individual. E no capítulo 5, nós aprendemos a bem-aventurados os aflitos, a bem dizer as nossas aflições. Por quê? Porque as aflições nos servem de aprendizado. Que a única maneira da gente solidificar as nossas virtudes é a gente passando por dificuldades, né? Aprendendo com essas dificuldades. Isso nos fortalecerá e nos tornará espíritos perfeitos. Então, quando Kardec, a gente fala da doutrina espírita, né, é o Consolador prometido, se a gente se debruçar nesse estudo de todas essas bases, nós teremos essa certeza, né, que realmente é a grande verdade, que cada um tem que trabalhar, né, pela sua evolução, mas que existe um componente que é da humanidade, né, que nós não vamos conseguir fazer isso sozinhos, nós dependemos dos outros. Essa é uma verdade que nós precisamos aceitar e fazer a nossa parte, por nós mesmos e pelos outros. Por isso que Jesus falou, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É que o nosso futuro, como Espírito perfeito,
depende dos nossos irmãos. Então, ele colocou ali o componente fraternidade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.